Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Boa tarde a todos, todas e todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí o pessoal ir chegando para a gente ir começando a nossa live. Nossa convidada de hoje logo logo tá chegando. Vamos entrando. Bem-vinda, Glória, novamente. Jeivan, que saudade de ti, homem. Andressa, tudo bem? Ai, que saudade. Muito bom vocês aqui. Não esqueci, não. Ai, que saudade de vocês. Muito bom ter vocês aqui na live. Marcelo, bem-vindo. Esperando a nossa convidada chegar aqui. Ela que ainda tá chegando. Aguardando aqui a tia Ju. Hoje a nossa convidada é a tia Ju. Ela que é subsecretária não, ela é secretária de políticas para as mulheres, não, de direitos humanos no município do Rio de Janeiro. Tô lendo aqui as coisas e aí pensando uma coisa e falando outra, né? Porque eu sempre falo de política para as mulheres, mas ela é secretária de direitos humanos, ela também é deputada estadual, mas está licenciada porque ela está na Secretaria de Direitos Humanos do município do Rio de Janeiro. Né? Então, eu estou lá no Conselho do Direito das Mulheres do Rio, junto com a Subsecretaria de Mulheres, então está dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, porque direitos humanos são direitos das mulheres, né? Então, dentro disso, a Subsecretaria de Mulheres também está inserida. E logo, logo ela já vai estar entrando aqui com a gente, tá vendo a conexão dela, como é que estão as coisas. Muita saudade de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Esse aqui é o Marília Bolt, né? Esse perfil que eu entrei, não é isso mesmo, gente? É porque não dá pra ver aqui o nome de qual perfil que eu tô. Mas é esse, tá certo. Aguardando aqui a tia Ju, tava aqui falando pelo WhatsApp. A mesma aparelho pra tudo, né? Aí aguardando aqui ela entrar pra gente ir começando a nossa live. Queria agradecer muito a audiência de vocês e esperar ela entrar para ver como é que a gente vai fazer essa live aí. Vai ser muito boa, tenho certeza. Aguardando. Tia Ju entrou, vou chamar ela aqui. Agora aguardando a tia Ju aceitar o nosso convite. Ué. Aceita aí, tia Ju, para poder entrar na live ao vivo conosco. Deu um erro aqui, pedi de novo, agora aguardando o aceite. Vamos compartilhando, gente, essa flechinha aqui embaixo, vai compartilhando, jogando para os seus contatos. Vamos divulgar porque o tema de hoje é extremamente importante. Prima, que bom te ver por aqui, Bianca, saudade. Aguardando aqui a tia Ju subir na live aqui ao vivo. Tia Ju já entrou, aguardando só ela aceitar aqui. Talvez seja a internet, mas acho que tá subindo. Logo, logo ela entra. Oi, Teca, tudo bem? Bem-vinda. Aguardando a tia Ju aceitar aí o convite para a gente começar esse papo incrível hoje, que vai ser mulheres, adoção e política. Tudo junto, misturado numa mesma live. E ai, tia Ju não conseguiu ainda. Vou chamar de novo ela para ver se ela consegue entrar aqui na live, aguardando ela aceitar. Já convidei. Deve ter uma mensagem aparecendo na frente da tela dela. É só aceitar que já carrega automaticamente, tia Ju. Aí ela já vai entrando conosco para a gente falar sobre tudo isso mais um pouco. Porque nós somos dessas, né? Fazemos um caldeirão de assuntos e falamos tudo junto. Eu lembro de você, Teca. Bem-vinda à nossa live da ouvidoria, né? Você tá com ela aí, com a tia Ju? Pede para ela aceitar no meio da tela, deve ter um convite. Se não, tem dois bonequinhos embaixo e pede para ela me convidar para a live. Que aí eu aceito ela também aqui falar com a gente ao vivo.
Tô esperando ela aqui, mas acho que ela não tá conseguindo. Não sei se não tá aparecendo para ela, se tá com algum erro, mas logo logo vai dar tudo certo. Não deu, vou pedir novamente. Tia Ju, vamos lá para nossa live de hoje. Eujácio, querido, que saudade de ti. Como é que você tá? Muito bom ver vocês por aqui. Vamos aguardando aqui a tia Ju. Flavinha, Mori, liga para ela. Tem logo quando se ela sair, ela entrar de novo, vai aparecer convidar para falar. Ela pode clicar lá para ela se autoconvidar para participar aqui da live. Mas ela pode aceitar também o meu convite, que eu já fiz, mas está pendente aguardando ela aceitar. Não sei se está dando algum erro no celular dela. Se puder ligar para ela, eu agradeço. Tecla, mulheres de força e coragem. Isso aí, a gente precisa ter muita força. Cirlei, minha linda. É verdade, a gente tem que ter muita coragem nessa vida, né? Porque as lutas vêm, mas a gente vem pra gente fazer a gente ficar mais forte ainda e continuar lutando e auxiliando outras mulheres, que é o mais importante sempre. Joyce, nossa eterna subsecretária. Ilka, nossa querida presidente da OAB Mulher de Santa Cruz, bem-vinda, minha amiga. Vamos compartilhando, gente, a live que a tia Ju daqui a pouquinho já tá conseguindo conectar. Reenviei com... conseguiu! Oi, tia Ju! Tem que arrumar a câmera aí, gente, para aparecer ela. Colocar o fone de ouvido. Já estamos ao vivo, menina. Para aparecer ela. Colocar o fone de ouvido. Ih, caiu a tia Ju. Vou convidar aqui de novo. Não sei qual é o problema que tá tendo lá, mas logo, logo vai dar tudo certo. Neuza, minha linda, bom ter você aqui também, amiga. Saudade de ti. Oi, tia Ju! Mas logo, logo vai dar tudo certo. Neuza, minha linda, bom ter você aqui também, amiga. Saudade de ti. Não vai conseguir. Oi, tia Ju! Ela tá se arrumando ali, enquanto ela vai se arrumando, a gente vai falando aqui. Muito bem-vindos todo mundo. Vamos encaminhando aí o convite para todo mundo ir entrando na live. Teremos falando sobre várias coisas importantes. Tá me ouvindo, Maria? Tô te ouvindo, mas tá dando eco. Tem alguém ou o microfone aí tá dando replay. Tem que desligar o telefone que estiver ligado junto ou colocar o fone de ouvido. Mas eu acho que agora parou de replicar minha voz. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marília? Perfeito. Então, eu estava tentando entrar aqui pelo computador, porque a gente só conseguiu entrar pelo celular da Thalita. Eu não queria prender o celular dela, mas não está entrando pelo computador, nem pelo meu aparelho. Não sei por quê. Que esquisito. Mas que bom que você conseguiu no final das contas. Estou aparecendo aqui no computador, mas a gente não consegue abrir o áudio nem nada. Não chega o convite no computador, só no aparelho celular. Eu nunca usei pelo computador, então eu nem sei se funciona. Eu acho que só pelo celular mesmo. Bagé, Rio Grande do Sul também com a gente. Bem-vindos. Primeiramente, tia Ju, queria te agradecer muito pelo aceite de estar conosco aqui na live. É uma honra ter você aqui conosco. Nós nos conhecemos já há um bom tempo da OAB Mulher, né? Volta e meia você está lá com a gente. Então é muito bom de ter você aqui também. Nessa época de pandemia, em que nossos encontros são todos virtuais. Então, muito bom ter você aqui conosco, né? Na minha página, aqui no meu perfil. Muito bem-vinda. Obrigada, Marília. Eu agradeço o convite. Eu confesso para você que, assim, eu tenho que fazer um esforço imenso para participar de lives e tal, porque as agendas estão muito truculentas. A pandemia sobrecarregou muito a saúde e a assistência. Então, a gente quer até... eu tenho vários convites, mas eu realmente não estou conseguindo dar conta. Eu saí de uma reunião correndo, deixei ali na metade e vim participar da live. Eu sei da importância
lives, de estar conversando com as pessoas, mas é que realmente aí tem reuniões com promotoria, a secretaria tem 5 subsecretarias, então a cada momento eu estou falando de um assunto diferente, com uma promotoria diferente, aí tenho que sentar e despachar com o meu subgestão, com o meu chefe de gabinete, então assim, é realmente bastante dinâmico, mas a gente sabe da importância, mas eu confesso que tem sido difícil a gente conciliar, né? Sim. Porque é muito Eu, eu, trabalho. eu também estou sentindo o efeito, assim, porque parece que a gente está trabalhando o triplo. Antes eu acho que a gente já trabalhava muito, antes da pandemia. Agora parece que é o triplo. Você vai dormir meia-noite, 1 hora trabalhando, acorda 6 e pouco trabalhando, e a gente acaba não parando nunca. Mas eu acho que a recompensa vem, né? Esse que é o importante, a gente poder cuidar das pessoas que realmente precisam. Hoje a gente está Hoje a gente vai falar de um caldeirão de coisas, né? Aqui o tema hoje vai ser adoção, mulher e política. É a cara da Marília e da tia Ju. Isso aí. Eu queria que a gente começasse a cadeira aqui que minha coluna tá horrível. É melhor ficar confortável mesmo. Eu queria começar falando hoje um pouquinho sobre a adoção. E eu sei que você também é super fã desse tema. Nós temos muitas crianças que estão sem pai, sem mãe, ou pessoas que perderam o poder familiar até por conta de abusos sofridos, né? E aí fica em instituições. E é muito importante a gente pensar e trabalhar nessa questão de adoção. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência em relação à adoção, com esse tema importante para ti. Enfim, fica à vontade. Obrigada, Marília. Foi maravilhoso começar pela adoção, né? Nós estamos uma militância aí. Acabamos de sair no mês de maio. A gente trabalha muito esse tema. Por que eu gosto tanto de falar da adoção? Meu pai, que eu perdi há 4 meses. Ele foi filho por adoção, né? Foi filho por adoção. Uau. E eu sou fruto da adoção, porque se meu pai não tivesse sido adotado, com certeza ele não teria uma família, não estaria aqui, né? E depois eu entrei nessa militância da adoção também, sempre visitei muitos abrigos, acompanhando algumas crianças e a história deles. Me apaixonei por esse tema e vi a importância e a necessidade da gente estar dando visibilidade a essas crianças e adolescentes. Porque o que acontece com as crianças institucionalizadas? Elas se tornam invisíveis, né? As crianças, elas só são, na maioria das vezes, não por maldade das pessoas. O dinamismo do próprio dia a dia faz elas lembrarem dessas crianças e, no máximo, 2 períodos do ano, né? No Natal, que todo mundo lembra, as crianças que não têm pai e mãe. Mas nem sempre as crianças que estão institucionalizadas, elas não têm pai e mãe, elas não têm uma família, né? Uma família biológica. Às vezes elas têm uma família biológica, mas a família não conseguiu, por algum motivo, cuidar dessa criança. E tem aqueles casos das crianças que são abusadas sexualmente, exploradas, outras abandonadas mesmo. Então, o histórico dessas crianças são diversos. E a gente sempre se preocupa com o número de crianças, principalmente as crianças que já passaram da idade de preferência da adoção, que a gente chama de adoção tardia, que é a adoção tardia. Às vezes a pessoa pode pensar assim, a criança de 7 anos, ela não tem possibilidade de ser adotada? Tem. A criança de 5 anos tem, 6 anos tem. Então, os programas, aí eu quero falar de um que eu participo, que é o apadrinhamento afetivo, que foi um programa lançado pelo Dr. Sérgio Ribeiro, um juiz da 4ª Vara, hoje também coordenador das varas da infância e juventude, que se tornou um programa do Tribunal de Justiça, ganhou o Prêmio Novare, enfim. Eu aderi a esse programa, há 4 anos atrás, para apadrinhar uma criança, né? Começar a acompanhar mais de perto. Todas, como eu sempre fiz, mas apadrinhar uma. Participar da história de vida de uma criança. E com esse apadrinhamento, virou uma história de sucesso, porque já está finalizando o processo de adoção de um menino de 9 anos. Né? Então, eu gosto de trazer esse exemplo, porque o apadrinhamento abriu portas de almas.
criou um entrelace de almas, de encontro. Eu, meu marido, a gente se encontrou com Moisés e que hoje ele vive com a gente, né? Ele mora conosco, já está finalizando o processo de adoção. Mas Tem quantos anos? Ele agora fez 13 anos no mês passado. Seria né? uma adoção tardia, entre aspas. Adoção tardia, porque ele já tinha 9 anos quando a gente apadrinhou ele, começou a apadrinhar. E hoje ele é um adolescente. E dificilmente ele seria adotado. Ele vai para a lista do cadastro nacional de adoção, mas dificilmente estaria na preferência, digamos assim. Então, eu gosto muito de falar desse tema, primeiro pela realidade. Eu tenho um outro programa que é muito legal, o Ideal é Real, também lançado pelo Dr. Sérgio, que é a realidade das crianças institucionalizadas. A maioria delas, elas já passaram da idade de preferência de adoção, né? Elas não têm 2 aninhos, elas não é bebezinho. A realidade dessas crianças elas já têm uma história, né? Um histórico de vida, e algumas são reinseridas na sua família, mas as que vão para a adoção, elas ficam na invisibilidade. A gente precisa dar visibilidade. Por isso que eu gosto de puxar esse tema, porque é uma provocação, faz as pessoas que gostam tanto das crianças, dos adolescentes, começar também a lembrar delas fora do período de Natal, de Carnaval, esses períodos festivos, e lembrar delas mais constantemente. Então, eu sempre faço questão de falar sobre adoção o ano inteiro e trazer esses campeões aí, campeãs, que são meninas e meninos, como numa live como essa que você está fazendo, que tem muitos seguidores, e a gente vai disseminando informação. Com certeza. Nós temos crianças institucionalizadas que a gente precisa trabalhar para garantir um dos primórdios, um dos principais direitos delas depois da vida, que é o convívio em família. Toda criança tem o direito de conviver e viver em família. Toda criança tem o direito de ter uma família. E aí tem o programa também do Ministério Público, Eu Quero Uma Família, que também dá visibilidade, traz a visibilidade e acessibilidade das pessoas a essas crianças. E é isso, tem um monte de crianças aí, adolescentes, dizendo: eu quero uma família, deixa eu viver o meu direito constitucional de poder viver em família, mas você, nós que somos militantes, que temos que estar falando delas e por elas, porque essas crianças também têm voz, e a Tia Ju é uma dessas vozes. Com certeza, e é uma honra ter você nessa militância. Eu confesso que é um tema que eu não falo muito, mas na OAB Mulher a gente tem adotado também, falado sobre isso, né? Silvana vem falando isso de forma reiterada, dessa importância, e eu lembro que elas passam cada vídeo, assim, que eu fico com o coração dilacerado, assim, porque é muito triste a realidade dessas crianças, né? Por mais que o Estado procure dar amor, nunca vai se comparar o amor de uma família, né? De ter uma identidade com outra pessoa, né? Ainda que seja uma adoção só por uma pessoa, né? Porque não precisa ser um casal para ser adoção, mas é importante que a gente pense nessas crianças. Tem a Andrea também, que estava aqui na live mais cedo, ela faz várias campanhas sempre de auxílio para material escolar das crianças todo ano, para o Natal, para essas questões, mas e ela está desde que eu conheço ela há muitos anos, ela já vem com essa campanha com essas crianças. Mas é importante também, e por isso eu fico muito feliz de abordar esse tema aqui contigo em relação a isso. Tem uma pergunta aqui do Geivan, meu amigo. Ele diz: existe alguma estatística, estudo quanto aquelas adoções que dão certo, ou aquelas famílias que se arrependem de adotar alguma criança? Você sabe sobre isso? Estatísticas sobre isso? Tem um levantamento, assim, o Tribunal de Justiça traz uma transparência com relação a isso, que a gente chama de devolução, que é muito feio, assim, mas é a realidade. Não é objeto, né? Não é objeto, parece um objeto de prateleira, que você pega e vai lá e devolve. Eu sempre gosto de falar, eu acompanho muito o trabalho pioneiro dos grupos de apoio à adoção, que a Silvana encabeça um grupo. Esses grupos são maravilhosos para dar suporte e apoio antes, durante e pós-adoção. E eu sempre pergunto,
quando alguém quer devolver uma criança porque começou a dar defeito, dar problema, né? Qual Todo criança? ser humano dá defeito. Em dado momento, a gente dá um curto-circuito. É verdade. Mas todo mundo faz, acontece com isso, isso é super natural. Mas eu pergunto, onde é que a gente devolve filho biológico quando dá defeito? Onde que entrega? Qual o serviço de entrega que tem? Pode deixar na porta do judiciário, na vara da infância? Onde que a gente devolve filho que deu defeito? Podemos dizer assim, né? Mas tem levantamento, se eu não tenho aqui agora números, né? Porque isso é a nível de Brasil e também do Rio de Janeiro, mas graças a Deus esses números, graças aos grupos de apoio à adoção, têm diminuído muito, mas ainda há devoluções, né? Principalmente assim, as pessoas perguntam se eu adotar bebezinho, será que eu consigo moldá-lo? O ser humano, você não tem como deduzir se aquele que você gerou no seu ventre vai ser seu. Quantos pais planejam 1 milhão de coisas para os seus filhos, pensam que eles vão ser A, B ou C, e chega no projeto da vida e ele fala, pai, mãe, olha só, hello, eu não quero isso. Filho biológico, né? E aí tem aquele estigma, quando sai uma reportagem, filho adotivo mata, assassina pai e mãe. Mas quantos filhos biológicos fazem a mesma coisa e não sai na matéria? Filho biológico, né? Então, assim... É um desserviço esse tipo de matéria com essas manchetes, assim, né? Porque gera medo, em vez de incentivar, gera medo. E quantos casos, né? A própria Richthofen lá, que ajudou a assassinar os pais, enfim, são tantos casos, né? E não citam realmente isso. Né? Carregou 9 meses no ventre, amamentou no peito, e ela foi lá e ninguém colocou assim, filha, genética, assassina, não, só coloca filha. Aí quando o filho é adotivo, tem que colocar a adoção. Quando a gente sai com a camiseta, eu sempre, volta e meia, eu tô com a camiseta adoção, e as pessoas me param, seja no mercado, seja em algum lugar, ai, que linda adoção, é algum bichinho, onde é que a gente pega? Aí eu falo assim pra pessoa, não, aqui não é bichinho, aqui é gente mesmo. Pode adotar bichinho também, gente, mas aqui a gente está falando de gente. Eu tenho 2 bichinhos que eu adotei. Eu não compro animal, porque eu sou contra. Eu não gosto de venda de animal, porque eu tenho um gato e um cachorro. A cachorrinha eu ganhei, o gato eu achei na rua e peguei e fiquei para mim, né? Então eu também não compro, eu adoto. A história de adoção é uma vez tudo na minha vida. Mas elas não conseguem lembrar que a adoção, sabe, como algo... Filho adotivo dá dor de cabeça, filho gerado no ventre também dá dor de cabeça. Filho é filho, filho vai dar trabalho. Ser mãe é maravilhoso, mas dá trabalho, né? Ser mãe, tanto faz no ventre como do coração, vai dar trabalho do mesmo jeito. Nenhum filho deixa de dar trabalho, todo filho dá trabalho, né? Então a gente precisa lutar o tempo inteiro contra isso. É outro trabalho magnífico que os grupos de apoio à adoção fazem. O filho não vai vir... mas será que não vai carregar, trazer carga genética se o pai foi isso, se a mãe foi aquilo? E o filho que é gestado, vem cá, essa moça que assassinou os pais, ela trouxe alguma carga genética de alguém da família? Não tinha histórico de assassinato na família, né? Então são preconceitos e barreiras que a gente tem que estar vencendo dia a dia, e é nesses espaços como esse que a gente consegue desmistificar. Se me disser assim, o Moisés dá trabalho? Entrou na adolescência, agora é a fase mais legal. Olha, não quer estudar, não quer escovar dente, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, eles querem fazer o que quer. O Moisés está tendo o mesmo comportamento que qualquer adolescente tem. Não é? Ele não está tendo esse comportamento porque eu peguei ele com 9 anos. Ele está tendo essas coisinhas porque ele é adolescente, ele entrou na pré-adolescência. Então, nasce as espinhazinhas, aí eu tenho que ficar brincando, meu filho, como é que você pode? Você tá ficando um rapazinho, como é que as meninas vão querer você se você não quer escovar os dentes? Boquinha, bom hálito, olha as namoradinhas e tal. Então, assim, eu vivi isso com os meus irmãos, eu já cuidei de sobrinhos, vivi a mesma coisa e não estou vendo diferença. Dá o mesmo trabalho. Você tem quantos filhos biológicos?
Nenhum, zero. Eu Nenhum, nasci para zero? criar. Caramba, que máximo! Parabéns, muito Obrigada. legal mesmo. Eu acho que é bem isso, assim, até juridicamente, né? Nem deveria existir também diferenciação na nossa fala em biológico e adotivo, porque no final está dentro do nosso coração e nasceu dentro do nosso coração igualmente, gerando ou não gerando eles, independente disso. Então, parabéns pelo Todo coração de filho, amor. todo filho precisa ser adotado. Os pais que não adotam seu filho perdem eles para alguma coisa ou para alguém. Então a gente precisa adotá-los. O doutor Fábio Bittencourt, que é um grande mestre aí na adoção, ele sempre fala isso, eu gosto de repetir. Filho, seja biológico, seja do coração, ele precisa ser adotado. Se você não adota e diz, ele é meu, eu vou ajudá-lo, eu vou conduzi-lo. Está na Constituição, né? A gente, é nosso papel, nosso dever enquanto família, enquanto sociedade, enquanto poder público, dar todo o subsídio para que eles cresçam de forma a dar o amparo do sistema de garantia de direito deles, né? E para que eles tenham prioridade absoluta. Com certeza. Bom, mas nossa live ainda tem mais 2 temas, a gente está quase chegando na metade. Queria que você falasse um pouquinho sobre mulher e o que você pensa sobre isso, quais são os seus anseios, suas preocupações nesse momento de pandemia acerca das mulheres, o que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Subsecretaria do Rio têm conseguido fazer, como é que estão essas coisas aí? Então, nós temos trabalhado bastante, né? A minha subsecretária, a Simone, tem feito a que sucedeu foi a Joyce, já vinha fazendo um trabalho, a Simone assumiu. A gente tem tido uma preocupação muito grande. Primeiro, nós mulheres, a gente sente na pele todo dia, né? O nosso dia a dia enquanto mulher, ainda, apesar do século XXI, ainda é muito difícil ser mulher nessa sociedade, né? Não sei se você chegou a ver um áudio que eu coloquei sexta-feira e uma nota da OAB do Rio de Janeiro, né? Eu sou advogada, como você sabe, e eu defendo também mulheres, né, vítimas de violência. E num desses casos que eu estou atendendo, eu tentando fechar acordo em relação a outros assuntos de direito de família, o ex da minha cliente começou a querer me intimidar enquanto advogada para não pegar o caso, dizendo que ia queimar o meu filme, enfim, várias coisas, dizendo que eu estava fazendo desserviço para a sociedade. Saiu até uma nota aí da OAB do Rio de Janeiro hoje me apoiando em relação a isso, mas é extremamente triste ver como nós mulheres ainda precisamos sempre garantir o nosso trabalho, sempre garantir os nossos afazeres enquanto mulheres. Com certeza, é uma luta diária, constante, a gente não pode relaxar. Não. Como agora, está tendo a flexibilidade, a flexibilização da reabertura gradual. Eu costumo dizer para as pessoas, isso não quer dizer que a cura do Covid está aí. A gente tem que retomar as nossas vidas com todos os cuidados para não haver um relaxamento. É o caso da mulher. A mulher, nós temos avançado, né? Desde o início das lutas, das feministas e tal, as mulheres têm avançado nessa luta, mas a gente não pode relaxar, não podemos descansar, né? Porque se a gente descansar um pouco, aí a gente pode retroceder. Então é preciso se manter ali e avançando. Eu costumo dizer que, para mim, na minha concepção, já passou do período de resistir. A gente agora precisa avançar, né? O momento de resistência, é claro, que o avançar vem junto com o resistir, não tem como. Esses atos, como você acabou de falar, vem junto a sua resistência e avançando, dizendo, olha, não tenho medo, não estou com medo de você, eu vou fazer independente, mas ainda tem muito olhar e comportamento machista. Exemplo disso é agora na pandemia. O número e o aumento de agressão à mulher como aumentou. Por quê? Ela passou a conviver dentro da casa, no lar, confinada com o agressor, né? Isso levou ao aumento desse número de violência contra a mulher. Então, a gente vê que ainda há esse preconceito machista. E eu costumo dizer, Marília, que a gente precisa avançar nesse sentido, que a gente precisa formar homens. Quando eu falo formar, eu estou falando da base. Aí vem a tia Ju, professora, pedagoga,
A gente tem que pegar essas crianças e formular conceitos de valorização à mulher. Aí vem o Maria da Penha, vai à escola, porque se essas crianças já crescerem com esse conceito, que ele não deve bater na mulher, inclusive na irmãzinha dele, ou na irmãzona dele, chutar na canela, se ele for pequenininho, ele não deve bater em mulher em momento nenhum, seja irmã, seja prima, seja grande, seja pequena, a gente não vai conseguir vencer esse ciclo, porque o machismo está enraizado. Estrutural. Achar que bater em mulher é normal, ainda há muito, né? Agredir, quando eu falo bater, eu vou mudar o termo agredir, porque o agredir é mais amplo, porque você às vezes não agride fisicamente, mas agride psicologicamente, que causa danos piores do que o físico. Não que a gente está dizendo que é liberado bater, não é liberado, não é permitido. Nem um pouco. É crime da cadeia, é crime mesmo, né? Mas também não pode causar nenhum tipo de violência contra a mulher, seja física ou seja psicológica. Então, a secretaria a secretaria, através da subsecretaria, deu todo o suporte, inclusive lançando, eu acho que no Brasil, não sei se houve, colocando um telefone celular à disposição 24 horas, acho que foi o primeiro, a primeira secretaria que fez isso, um telefone 24 horas, para que as mulheres, além do CEAM, que já atende, nós achamos por bem colocar um telefone para que as mulheres tivessem esse acesso 24 horas, porque o pedir socorro não pode cessar, com pandemia ou sem pandemia. O teletrabalho continuou, os atendimentos presenciais, né, com toda a cautela, por conta da pandemia, mas continuou, e os atendimentos do teletrabalho, né? Então, a gente viu um aumento muito grande desse número. Eu mesma, porque como as pessoas sabem que eu estou no Codim do Rio, então elas vêm me procurando também, pedindo ajuda. Aqui na página da superação também vem me pedindo, né? E aí eu sempre tenho encaminhado, assim, eu sempre tenho tido um bom atendimento com a Rosângela, do Chiquinho Gonzaga, tem sido uma referência realmente. Tem sido incrível ver todo esse trabalho assim, de referência mesmo, amparando não só as mulheres, mas também encaminhando para atendimento às crianças que estão muito vulnerabilizadas pelo próprio sistema, né? Então, tá realmente de parabéns aí a secretaria e as escolas, e falar sobre a Lei Maria da Penha é extremamente relevante e importante. Nós, enquanto OAB, também temos feito isso, e eu estou morrendo de saudade agora nessa pandemia. Tinha várias escolas para ir, e aí tudo foi adiado, enfim. Mas é extremamente importante esse trabalho, mexer na base. A Carla Araújo também estava fazendo um belo trabalho junto com a Subsecretaria de Mulheres, nesse sentido, em parceria com a FME, né, Fundação Municipal de Educação. Enfim, é um trabalho que é conjunto, né? A solução não está em uma única atitude, mas em várias atitudes, todos juntos, de uma forma coesa e organizada em prol das mulheres, né? Esse trabalho é fundamental e essencial. Essa articulação com a saúde, com o judiciário, esse tema é muito transversal. É como o tema da criança também, não dá para tratar de forma vertical. A gente precisa estar com essa interlocução, porque as mulheres precisam de uma rede de apoio, né? Além da secretaria, através da subsecretaria, dar esse apoio jurídico, psicológico, a rede precisa estar articulada para amparar essa mulher, principalmente nesse momento frágil, que causa mais conflito ainda, Marília, porque a mulher ter que dividir o espaço com o agressor se torna mais complicado ainda, ela se torna mais vulnerável, a preocupação com os filhos fica excessiva, o psicológico dessa mulher fica muito mais abalado, eu acho que vai ficar 3 vezes mais abalado, né, por conta desse momento tenso, ela fica numa tensão 24 horas. Já é uma loucura viver a pandemia por si só, né? Já é difícil pra caramba. E aí você ter que conviver com uma pessoa que te xinga, te humilha todos os dias, te agride, te sufoca, né? Muitos casos de homens sufocando, eu tenho recebido vários relatos nesse sentido, e agride, mas o pior já vem na violência psicológica, que vai desestabilizando emocionalmente. Então, tá todo mundo num momento de tensão, gritando, que não tá todo mundo já cansado de ficar em quarentena, isolamento, todo mundo já tá de saco cheio. Não é?
tá no campo de ação, eu não parei e tal, mas as atividades que a gente fazia presencial está Tá tudo começando a fazer online. muita falta. E isso tudo deixa a mulher mais tensa, né? É Sim. difícil, é um terror. Eu, graças a Deus, não vivi esse ciclo de violência, graças a Deus. Eu Muito vivi, pelo contrário, infelizmente, então eu sei. né? Eu Meu não sei se pai eu teria aguentado, não, viu? Porque o meu psiquiatra, quando eu comecei a frequentar ele, foi porque meu ex dizia que estava em depressão. E aí eu fui procurar ajuda para o meu ex, porque ele não ia para o tratamento. Eu falei, eu vou procurar porque eu não sei lidar com ele. E aí o psiquiatra me falou assim, quem tem depressão é você, não é ele. Porque eu não parava de chorar, né? E ele dizia, você foge da sua realidade. Eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo, trabalhava, estudava, fazia de tudo um pouco, mas era para fugir dessa realidade. Imagina eu na pandemia com essa pessoa. Eu acho que teria dado um problema muito sério. a pessoa surta, né? Porque é muito difícil, é muito complicado. E tem a preocupação, o medo com os filhos também, porque a violência perpassa, sai da mulher, aí às vezes já viu que já fez, já passou do limite com a mulher, e sabe que, pô, mãe é mãe, né? Mexer com o filho, você vê o filho ser espancado, eu acho que a dor é 3 vezes pior, é uma coisa desumana mesmo. Então a gente não pode relaxar, a gente precisa ficar firme nesse combate à violência contra a mulher, porque, principalmente nesse momento, é vizinho ajudando. Eu vivo assim, eu escuto um choro de criança, um grito de uma mulher, eu já ligo na dúvida, porque se for alguma coisa, se não for, tudo bem. Mas se for, a gente não pode, a gente tem que pecar pelo excesso. Não Mas pode ser não pode, conivente, né? né? Não pode. Exatamente. O choro desesperado de criança pode ser uma agressão dentro de casa. E aí eu fico muito preocupada. Eu sempre ligo, olha, verifica, não, é um som, não sei direito de onde está saindo, mas é isso, as pessoas precisam participar. A dor de uma mulher tem e precisa ser a dor de todos. Né? Porque a gente precisa se colocar no lugar, seja mulher, seja homem. Meu pai sempre ensinou. Por que eu falo dessa coisa do irmãozinho não bater na irmã? Eu quero que o meu pai ensinava para os meus irmãos. 6 homens, 6 irmãos homens. Eu, minha irmã e a minha irmã, que veio do coração depois, 3 mulheres. Então, meu pai não permitia que meus irmãos sequer aumentassem o tom de voz com a gente. E ele dizia, mulher tem que ser cuidada, não pode ser maltratada. Ainda com sua irmã, hoje você quer bater na sua irmã, amanhã você quer bater na sua mulher. Então, eu vi isso do meu pai. Eu não sou mais novinha, eu tenho 51 anos. Então, assim, o meu velhinho já sabia o valor que era cuidar, mas ele só vivenciou tudo isso porque ele teve filhas. Mas mesmo algumas pessoas tendo filhas, né, eu digo meninas, não conseguem entender esse conceito que não pode sair maltratando, espancando, violando os direitos da mulher. Enfim, é uma luta árdua que a gente não pode descansar. Nunca, e nessa pandemia por isso que a gente não descansa, né? Porque a gente fica todo tempo assim, matutando o que pode fazer para melhorar, o que dá para fazer. No Codinha a gente fez um vídeo também de apoio às mulheres, divulgando os canais de acesso, enfim. É importante a gente continuar nessa ativa, porque infelizmente a violência ainda está longe de ser resolvida, mas a gente precisa estar de braços abertos aí para acompanhar e auxiliar essas mulheres. Eu queria... Veio um comentário aqui, a pandemia infelizmente está sendo um provocador fomentando para crescer a violência, pois não tem como escapar do agressor e não ser que a comunidade, família conhecido denuncie imediatamente. Eu digo que o álcool, as drogas, a pandemia, ele não provoca o abuso já existia, mas ele é aquele momento de tensão que acaba gerando a explosão. Então a gente está num momento de muitas tensões e que acabam tendo mais explosões. Né? E por isso que a gente acaba vendo mais a violência física, talvez agora. Mas a psicológica, certamente, ela antecedeu há muito tempo essa violência física. Por isso que é tão importante combater a violência psicológica, porque você corta o mal pela raiz. Mas, Tia Jo, a gente está quase já indo meio que para o final, mais uns 20 minutinhos, eu acho, no máximo. Está acabando já a live, então eu queria já mudar de assunto de novo. Mas antes de entrar no tema de política pública, eu queria perguntar, hoje é o dia de combate à violência do idoso, queria saber como é que está funcionando
esses canais no âmbito do município do Rio de Janeiro de apoio aos idosos. A gente sabe que os idosos também têm a questão, né, que vão interseccionalizando, né, essas questões de idoso, mulher, negra, e aí com deficiência, enfim, periférica, então tudo vai aumentando essas coisas de violência. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso e depois a gente já entra para a política. Então, essa é outra luta, Marília, que a gente tem que estar erguendo o tempo inteiro, que é a violência contra o idoso, né? A gente, infelizmente, na nossa sociedade, a gente vê muito abandono, as famílias abandonando seus idosos, muito maus tratos, idoso sofrendo maus tratos por conta dos seus vencimentos, do recurso financeiro que eles têm, que às vezes é só aposentadoria, mas que a família, em alguns momentos, fazem uso desse recurso que seria para o idoso desfrutar um pouco do seu descanso, né, agora na velhice, e a gente vê o uso indevido desses recursos por muita gente, na maioria das vezes, por que não dizer, quase sempre, pela própria família, quem deveria cuidar é quem está maltratando, né? Deveria estar cuidando do seu idoso, valorizando tudo que ele fez, tudo que ele dedicou, o seu tempo que dedicou à sua família, aos seus filhos, enfim. E a gente também não pode abrir mão dessa luta, né? Que é a violência contra o idoso. Então, o dia de hoje é muito importante, outro chamamento que eu faço para quem está nos assistindo, participando dessa live. Se vê algum tipo de violência, de exploração do idoso, né, ele está sendo explorado de alguma forma, denuncie, não deixe esse idoso no final, assim, entrando na sua terceira idade, podemos dizer assim, né, que as pessoas costumam dizer melhor idade, mas tem idoso que eu conheço que diz que não gosta de que chama melhor idade, que é a idade da velhice mesmo. Eles só querem paz, eles querem poder desfrutar dessa fase da vida. É mais uma fase da vida. A gente nasce, cresce, envelhece e vai morrer. Se a pessoa, o idoso, puder passar essa fase dela de envelhecimento sem maus tratos, legal. É tudo que o idoso quer. O respeito, o carinho e o amor de todos. E quando eu falo de todos, não só da família, é o respeito na hora que o idoso... Agora, por exemplo, na pandemia, tem no seu condomínio idoso, e você não é comorbído, você está saindo para trabalhar, pergunta esse idoso se ele precisa de alguma coisa da farmácia, do supermercado, faça para ele, independente de ser seu parente, não ser. Não deixe que os idosos sejam explorados, que eles não vivam essa fase da vida, né? Que eles possam desfrutar com muita alegria. A gente tem cuidado dos idosos, a prefeitura lançou, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, ofertando vagas de acolhimento para os idosos moradores de comunidade. Nós também ofertamos para os idosos nossos abrigados que têm total autonomia. Nós colocamos eles no hotel no centro da cidade, para que eles tivessem mais autonomia possível, né? Eles se sentirem mais autônomos, não estarem dentro de um abrigo. É um novo hotel? É um hotel que fica na Lapa, é o Hotel Girassol, né? São os nossos acolhidos que estavam nos nossos abrigos, que não tinham comorbidade, que também têm autonomia. Eles agora não estão mais dentro de abrigo, eles agora estão numa nova modalidade que é de albergue, um hotel, com uma gracinha, e eles têm muito mais autonomia, os quartos são duplos, no máximo triplo, com banheiros individuais, então eles estão se sentindo, estão se querendo, é coisa linda. A gente o pessoal está dizendo aqui, diz que 100 casos de denúncia contra idoso, e eu queria também esclarecer que contra o idoso também, se for uma idosa, né, no caso de mulher, independente do agressor, se for outra mulher ou outro homem, ou independente da opção sexual da pessoa, cabe a violência doméstica, cabe a Lei Maria da Penha. Então, pode pedir uma medida protetiva para proteger a idosa, não apenas pelo Estatuto do Idoso, mas também da Lei Maria da Penha, porque também é aplicada a ela, idosa mulher, né? Então, é importante a gente pensar
questões também, né? Tem o Estatuto do Idoso, sim, ele deve ser respeitado, mas enquanto mulher, né, é ainda mais explorado normalmente, é mais uma forma de exploração em relação à mulher, mais uma forma de subjugar aquela mulher. Então, é importante a gente ter todos esses pensamentos cruzados aí também, no sentido dessa aplicabilidade. O pessoal estava falando aqui do aumento também em Campo Grande, no Conselho Tutelar, da relação das violências contra as crianças, então é extremamente relevante. Bom, a gente já vai caminhando para o final, porque tem muita coisa que a gente quer falar numa live só, que a gente é dessa, faz um caldeirão de coisas, para falar um pouquinho sobre política. Eu queria falar um pouco da sua entrada na política, como foi, quão importante, o que você conseguiu construir em relação às mulheres, né, nesse exercício da política, e o que você diz para as pessoas que estão querendo, agora nós estamos num ano eleitoral, e aí dizendo para elas a importância de votar em outras mulheres, né, como isso é importante. Boa sua pergunta, Marília, porque a gente precisa empoderar essas mulheres, né? Estar na política é fácil? Não. E ser mulher é fácil? Não é fácil. Não. Então, não ter facilidade já nasce com a gente, né? A gente já nasce mulher, já é difícil. Então, você já viu um desenho que tem de corrida? A mulher passa por um varal, passa pelas crianças, passa por não sei das quantas, e o homem na largada não tem obstáculo nenhum, ele sai correndo assim de uma vez só. Você já viu esse desenho? Acho que é muito isso, né? Lá em casa, isso aí não funciona, não. Lá em casa, todo mundo passa pela pia, passa pelo fogão, passa pelo banheiro para lavar. Todo mundo dispõe de trabalho doméstico, para a gente sair todo mundo na mesma corrida. Isso aí também é um ótimo exercício para liberar um pouco desse machismo, né? E criar autonomia nos nossos filhos. É fazer eles participarem de tudo. Não, isso é coisa de mulherzinha. Não, isso é coisa de ser humano que quer sobreviver, que precisa sobreviver, né? Então, o varal, todo mundo lá passa pelo varal, passa pela pia, passa todo, desde o marido, a filha, todo mundo, passa por tudo, faz um tudo. Mas voltando para o assunto da política, é importantíssimo as mulheres, a nossa participação. Se você for olhar, nós chegamos lá, hoje nós temos mulheres participando da política, mas ainda não somos representadas politicamente. O número de mulheres que participam da política ativamente, que são representatividade de outras mulheres, é muito pequeno. A maioria das vezes só chega a 10%, né? Os dados já mostram isso. Avança um pouquinho mais aí, em algumas casas, mas arredondando 10%. Ora, nós somos 51% da população. E só temos 10% de representatividade. Né? Então, nós ainda estamos pouco representadas nas casas de lei. Eu, por exemplo, enquanto deputada, tive diversas leis minhas aprovadas no âmbito voltadas para a mulher, para as mulheres. Sempre participei da Comissão das Mulheres, dos debates voltados para as mulheres, sempre saí na defesa das mulheres. Os projetos de leis que eu e a bancada feminina percebíamos que seriam a desconstrução para a mulher, às vezes deputado sem mal intenção, mas sem aquele olhar do que a mulher precisa, a gente intervia, a gente intervém, coloca emendas, modifica o projeto para atender a necessidade das mulheres. Com relação às crianças também, os projetos que tramitam na casa, relacionada às crianças, se não tiver o nosso toque, vai passar de uma forma que não atende à necessidade dos nossos filhos. Então, a gente precisa estar nos espaços de decisão. E a política é um desses espaços. Aí tem os conselhos de direito, que também são espaços de decisão. Nós precisamos estar ali presentes, participando efetivamente. Mas na política, a gente precisa estar em todas as esferas. Executivo, legislativo, a gente precisa estar. Porque se nós não tivermos nesse espaço de decisão, as mulheres não terão voz e representatividade. Precisa de mulher falando pelas mulheres. Né? É diferente quando uma mulher está falando que ela sabe o que a mulher precisa. Ela sente a dor. Aí posso dizer assim, é a mulher que menstrua, é a mulher que pare, é a mulher que tem que aguentar certos fardos. Não adianta a gente dizer assim, eu entendo o que você está passando.
até pode achar que entende, mas quem entende somos nós, quem sangra todo mês somos nós, quem tem que, né, gestar somos nós, quem tem que dar conta da educação, 90%, quem tem que amamentar somos nós, então precisa de lei. Por exemplo, eu aprovei uma lei de reconstrução mamária, né, para as mulheres, a reconstrução total da mama, inclusive com o mamilo. Ora, de repente na cabeça do homem, reconstruiu, faz a cirurgia do câncer, reconstrói lá e coloca lá a prótese. Mas se o mamilo, a mulher quer se olhar no espelho, ela quer ver ela completa. Tem que ser o olhar de uma mulher. Tem que ser a mulher pensando no corpo da mulher. Aí a gente precisa de sororidade. Mas você não passou por esse processo. Mas eu sei que tem um monte de mulheres passando e eu estou acompanhando. Então eu preciso me olhar ali. E como é bom você se olhar e se ver, a gente devolver para essa mulher a autoestima dela, de poder ser... Quantas mulheres, o marido, as pesquisas mostram, depois de um câncer de mama, 2 anos depois abandona essa mulher. E elas são maltratadas psicologicamente, vai sem peito. Ih, que coisa horrorosa, só tem um, falta o outro. Então, assim, a gente precisa de mulheres na política. Mulheres, vocês precisam se candidatar e concorrer à eleição. Vai com tudo que dá certo. É importante que você está falando até sobre o câncer e sobre essa questão de realmente ter que se candidatar, né? Porque eu vi umas pesquisas de Pernambuco, se não me engano, e aí dizia que, acho que era 70% das mulheres que tinham câncer de mama ou câncer de útero, elas tinham vivido a violência doméstica. Como as coisas estão interligadas, né? Porque ela sufoca... ela vai sufocando aquela violência dentro do corpo e aquilo se torna muitas vezes em doença. Não estou falando que todo câncer tem esse fundo, mas um deles é esse, né? Tanto que foi comprovado por essa pesquisa empírica na Faculdade de Pernambuco. Então é importante a gente ter esse olhar, né? De olhar para essa causa toda como um todo. E aí você vê, o cara larga ela porque o ser está deformado. Então amava o quê? O corpo daquela mulher ou amava a pessoa? Né? A mulher, quando o cara é preso, vai visitar. Ele está internado, vai lá cuidar. Mas o homem, quantas vezes o homem abandona as mulheres porque não está dentro do parâmetro que ele acha que deveria estar, né? Que tipo de amor é esse? A gente precisa também refletir um pouco sobre essas questões todas, né? E extremamente importante a gente realmente colocar mulheres, porque as mulheres vão entender o que é isso, o que é viver por isso, o que é ser mulher, e como olhar para essa mulher. Eu fiz uma live com a Marta Rocha esses tempos atrás, e aí também mandei para ela 3 projetos de leis falando sobre essa questão agora da pandemia, de atendimento voltado às mulheres, do como é importante a gente ter um protocolo de atendimento, educação a nível estadual, municipal em relação a gênero, né, no sentido de entender a mulher, como tratar essas mulheres, principalmente vítimas de violência doméstica também. Enfim, é importante a gente estar nessa militância, porque senão a gente continua estagnado, sem crescer, e a pauta, em vez de crescer, vai retroagindo, né? E por isso que é tão importante a gente continuar aí trabalhando cada dia mais e mais. Bom, acho que a gente tem mais uns 7 minutinhos, mais ou menos. Se queria falar mais alguma outra coisa? Eu sempre digo o seguinte, a gente entra na política, né, para militar nela, e a gente não pode esquecer que a gente tem um voto ali de representatividade. A gente precisa representar. Eu, por exemplo, 70% do meu público eleitor são mulheres, né? O pessoal que cuida da minha comunicação já fez esse levantamento e já viu. 70% de quem me segue nas redes sociais são mulheres. Ou seja, essas mulheres se veem representadas em mim. Elas veem que eu realmente valeu o meu voto. Ela está fazendo por onde? A gente consegue, e a gente sempre está conversando, porque a gente precisa dar voz a essas mulheres. O meu papel é onde eu estou. Hoje eu estou licenciada enquanto deputada estadual, mas participando de todos os debates e discussões nesse sentido. E aí vem a questão da relação filho, né, que é as crianças, adolescentes, porque a mulher tem aquela coisa de afinidade com seus filhos, não tem jeito, é a leoa mesmo. Tem muitos pais hoje que eu digo que são pães, e parabéns por esses pães, que são pais, mães, que sentem a dor também ali junto, mas a gente precisa
estar na política e não perder essa essência. O que é que você está fazendo aí? Né? Por que você está neste lugar? Eu preciso dar voz. Então, os projetos que eu aprovei e que cheguei a ter grandes sucessos aí de lançamento, como o Estatuto da Mulher Parlamentar, que a gente conseguiu aprovar e se tornou lei. Maravilhoso. Exemplo do Brasil todo, né? Foi exemplo para o Brasil inteiro, de uma participação minha no ONU Mulheres, ouvindo e escutando mulheres do mundo inteiro. E aí a gente viu que havia uma sororidade ali, um pedido, uma voz, a gente precisava dar eco a isso. E as leis precisam ser dessa forma. A gente pode até pensar, pô, será que esse projeto é legal? Então, vamos ouvir a sociedade civil organizada, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir parlamentares que tenham experiência, vamos enriquecer essa lei para que ela atenda de fato a necessidade. Porque não adianta só fazer leis, é preciso ter leis efetivas. Ainda que uma data comemorativa, que essa data comemorativa seja algo que represente a sociedade, que a sociedade pediu, que a sociedade quer, que a população quer. Isso é democracia. A gente está vivendo numa democracia e a gente quer muito que a democracia permaneça. A democracia ajuda aí, né? A gente precisa se manter nessa democracia e, para isso, a gente precisa dar voz para as pessoas, né? Que a participação é importantíssima. Então, as pessoas participarem é muito bom. Geralmente, quando eu posto lá a lei, postava as leis, a pessoa dizia, poxa, obrigada, porque foi numa reunião, ainda que numa reunião de 50, 100 pessoas, 30 pessoas, e a gente foi discutindo, foi audiência pública, e virou lei, mas é um anseio da sociedade, que de repente aquelas 30, elas falam com mais 600, né? Elas são representação para mais 1.000 pessoas. Enfim, a gente precisa ter um significado para estar na política. A política, ela precisa ter significado, de trabalhar para o outro, de fazer para o outro. Dar voz. Nós somos representação. E a gente precisa representar essas pessoas que confiam na gente, que acreditam na gente. Hoje eu estou vivendo uma experiência ímpar, que é no executivo. Eu não tinha passado no executivo ainda, eu estou aproveitando para colocar. Assim, não dá para fazer muita coisa, porque eu já cheguei, o orçamento já estava previsto, tudo previsto. Isso que eu ia falar agora, que é tão importante, a política é tão importante, gente, que a gente tem a PPA, a LDO, são todas leis que prevêem leis orçamentárias. Então, se a gente não tem pessoas que pensem em políticas públicas para as mulheres, na hora de ver a previsão orçamentária, prevém nada ou quase nada para as mulheres. E aí, quando chega no executivo, e eu sei também porque eu trabalho aqui na Procuradoria do município de Niterói, quando vai tentar executar, a gente está sem dinheiro, porque não foi previsto na lei orçamentária, não está no plano plurianual. Então, isso as coisas se conectam de uma forma que, se você não tiver representatividade, você não vai ter nem orçamento para poder trabalhar. E aí muita gente fala... Ainda, às vezes não tem orçamento, e quando você consegue o dinheiro, mas não há previsão orçamentária para você gastar. Então, assim, tudo tem que ser muito pensado para que a gente consiga efetivar as políticas públicas, né? Vem a LOAS, depois a LDO, PPA, aí pensar nas crianças, é todo um conjunto. Então, eu costumo dizer que eu gostaria de ter chegado antes para prever, para planejar o meu orçamento, que eu estaria executando agora. Mas tudo é no tempo certo, né? A gente está pensando já para deixar uma previsão orçamentária para a Secretaria, pensando em várias... Por isso nós estamos lançando aí o nosso plano de combate ao Covid, que é combate ao Covid pensando em políticas públicas para o amanhã. A gente vai passar a pandemia, mas as necessidades da população vão permanecer. Então, a gente está terminando de fechar o nosso plano, não foi rápido, porque a gente está pensando em algo que permaneça. É preciso pensar um combate ao Covid, pensando no pós-Covid. E a gente quer deixar o pós-Covid um legado para a população. Eu fui convidada para uma audiência pública na Alerj agora, essa semana, eu acho que dia 18 ou 19,
também falando sobre essa questão de pós-Covid e a violência doméstica. Temos 30 segundos, então, um tempo de se despedir aí. Pode começar, Tia Ju. Agradecer, muito obrigada. Agradecer aqui ao prefeito Marcelo Crivella por me